Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só aguardando o Luciano entrar aqui que a gente já começa, tá? Obrigado por nos acompanhar aí hoje. Oi, mãe. Beijo. Aí, chegou, cara. Doutor Luciano, boa noite. Boa noite, senhor Tiago. Tudo Boa noite. bem? Tudo bem, você? Consegui arrastar o homem pro Instagram? Não é fácil, não, né? É muita tecnologia. Não, bom demais, cara. Bom demais. Ó, o pessoal entrando aí já. Pessoal, boa noite. Eu queria agradecer a presença de vocês aí com a gente hoje. A gente montou um time de nomes espetaculares para a gente ter essas conversas aqui no Instagram, nesse momento que a gente está muitos presos em casa, muitos presos na fazenda, né? O agro não para nunca, a gente também não, a gente na Ranch está trabalhando bastante. E trouxemos esse cara hoje que é um dos grandes nomes da cria, né? Que a gente tem, um cara que a gente admira demais, a gente virou amigo aí, né? Nessas andanças, Graças a né? Deus. E é um cara que tem aí um domínio sobre esse assunto que é invejável, né? Um cara excepcional e assim, já confessando, uma da minha paixão na pecuária é a cria, né? E assim, fiz monta natural, fiz IATF, com estação, sem estação, fiz transferência de embrião, então fiz um bocado. Ó, o Paulo Emílio aí, boa noite, Paulo, Fernandão, Rubber Tank, meninos das andanças. É isso aí. Então, hoje a gente está com esse cara aqui para ensinar um pouquinho para a gente como é que faz direito, né? Porque fazer eu fiz, tomei na cabeça algumas vezes, acertei outras, mas foi tudo um negócio meio sem estratégia, né? Eu acho que o termo correto seria esse. E o Luciano é um cara de estratégia, né? Um cara que puxa cria para hoje aí o que a gente vai acompanhar aqui é a cria por uma ótica um pouco diferente, não só da cria, né? Mas num contexto de gestão, num contexto de sistema produtivo, né? E isso é uma coisa muito bacana, né, meu amigo? Então eu queria deixar você se apresentar. Obrigado por estar aqui com a gente essa noite. Muita gente, ó, Thiago Fleury, o cara tá falando com ele de cria, falei de você para ele, tá aí com a gente. Maravilha. Então, queria deixar você se apresentar, falar um pouquinho e a gente já entrar no nosso assunto aqui, que o tempo é curto. Bom, beleza. Primeiramente, Tiago, muito obrigado aí pelo convite. Queria agradecer, assim, é a primeira vez que a gente está participando dessas mudanças, essas novas tecnologias. Eu acho isso muito, muito legal. Acho que faz parte do momento e acho que essa é a evolução do ser humano. A gente está evoluindo e acho que as adversidades é que fazem a gente evoluir e a gente só cresce na pressão e na necessidade mesmo. E eu acho que isso é muito, muito bom. Então, como você disse, a gente é amigo e fico muito honrado de poder estar participando aqui. Agradeço suas palavras aí, um pouco exageradas de amizade, Uma modéstia. mas assim, bom, para quem não me conhece, meu nome é Luciano Penteado, sou médico veterinário, já formado há mais de 25 anos. A gente começou aí profissionalmente na área da reprodução, a campo mesmo, pisando na merda da vaca mesmo, palpando, trabalhando na fazenda como veterinário de campo. Tivemos a experiência, graças a Deus, aí tivemos um bom relacionamento com o Pietro Barucelli, que é o nosso mestre aí, o nosso mentor. Já fazem quase 18, vamos para 19 anos de pesquisa a campo junto com ele e houve uma evolução muito grande profissional. Tecnicamente, nos últimos anos, a gente começou a transformar isso para a parte de sistema de produção, que eu acho muito importante, sair um pouco desse tema de reprodução, nós vamos falar isso um pouco, né, Tiago, de sair
desse clichê de reprodução, prenhez, 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 e eu acho isso, a importância da cria num sistema de produção. E, claro, até por um histórico, ter sempre trabalhado em várias empresas, voltado essas empresas que eu trabalhei dentro da pecuária, eram empresas que viam e veem o negócio como um negócio mesmo, não tinha uma visão um pouco diferente. Exigiu da gente, nesse caminho profissional, aí, um pouco mais de uma experiência de visão mais empresarial, mais contas, mais relação custo-benefício e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem um pouco mais esse perfil de fazer um pouco mais conta do que o normal, do que se faz na cria, que é o, entre aspas, sempre foi o patinho feio da pecuária. Então, estamos aí hoje para poder tentar ajudar aí vocês aí, passar um pouco dessa experiência de campo aí para vocês e do que a gente pôde, nesses anos todos, aprender aí com muita gente boa aí nesses caminhos aí que a gente teve na profissão. Maravilha, meu amigo. Olha que modéstia, né? Porque é um dos caras mais citados em estudos que fez, em números, em estatísticas, né? Cara, vai. Você em todo canto está lá, Firmasa, teu nome, muito bom, muito legal mesmo, né? Então, o primeiro assunto eu queria falar um pouquinho de história, de evolução da reprodução, né? Você é um cara que já tem um tempo de mercado, como você mencionou, assim, a gente na iRancho, a gente tem usuários, tem clientes que têm os mais diversos níveis de maturidade, né? E não tem aquele que é errado e aquele que é certo, né? Tem aqueles degraus que a pessoa tem que ir acompanhando e subindo para evoluir, para ter melhores resultados na atividade, né? Então, até anotei aqui, né? A gente tem usuários que não tem estação de monta ainda, né? Então, a gente vê uma série de degraus. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que você tem visto, né? E para onde que isso está indo, né? Desde lá do cara sem estação e o que ele vai ganhando um pouquinho a cada passo que ele dá. Eu acho que a reprodução, a cria, vamos falar de cria, o sistema de cria evoluiu muito, principalmente nos últimos 15 anos. Sem dúvida nenhuma, a IATF foi um divisor de águas no sistema de cria. Isso aí é notório, é público, vamos dizer assim. Ele é uma tecnologia que fez a divisão de águas no sistema de cria. Não só na reprodução, no que se diz respeito a aumento de eficiência reprodutiva, mas também no que diz respeito a você aumentar o sistema de produção, dar uma condição melhor para o sistema de produção. Disseminação de melhoramento genético, intervalo entre partos, aí tem uma série, digamos, que nós vamos falar, mas época de nascimento melhor para os bezerros, ou seja, é uma tecnologia que proporcionou mudar a visão da reprodução e do sistema de cria e se valorizar mais. É claro que, assim, o que a gente observa, assim, a cria, como outras atividades dentro do agro, não só no agro, mas em todos os setores, ela sempre tem uma evolução natural. E isso exige com que você vá se adaptando e vá se aprimorando. E lógico, eu costumo dizer assim, a evolução ela pode ser por opção ou por própria pressão ou obrigação. E eu acho que nos últimos anos essa pressão dentro da pecuária ela vem existindo naturalmente, por própria concorrência da agricultura, preço elevado de terras e assim por diante. Você tem que aumentar a sua produção. E os próprios sistemas de recria, engorda e terminação exigem animais de melhor potencial genético, de época de nascimento adequado e assim por adiante. Então, a cria não é mais só você ter qualquer tipo de bezerro, ou você ter taxas de prenheses acima de 85% ou 90%. Ela sai muito mais disso hoje. É o que a gente costuma dizer que a cria hoje é muito mais além do que a própria reprodução em si. Então, ela é a base de todo um sistema de produção de pecuária. Se você começa errado na base, todo o seu sistema de produção vai ser errado. Então, os outros sistemas, recria, engorda, terminação, ficaram
extremamente dependentes da cria, que sempre, como eu disse, foi, entre aspas, o patinho feio da pecuária. Não dá dinheiro, eram os piores pastos, pior mineral, pior investimento, pior mão de obra, e assim por diante. E de uma hora para outra teve que um investimento, ou uma dedicação, ou uma atenção maior, que veio quase que uma exigência dos compradores de bezerros, que eram os invernistas, os recriadores e os terminadores. Isso é muito bom, eu acho. Eu acho que isso deu um Sim. salto para a cria muito grande. E a gente começou a ver que a cria não é mais só você ter 90% de prenhez, você ter um bom bezerro, boa genética, você transferir isso na hora de produzir um animal, um bezerro ou uma bezerra, de acordo com qual a necessidade do seu cliente. Então, isso teve uma evolução muito grande na pecuária. A IATF, como eu disse, foi um divisor de águas, porque ela uma ferramenta tecnológica que conseguiu transmitir ou implementar dentro das fazendas, ter uma aplicabilidade de eficiência reprodutiva e melhoramento genético, que era uma coisa muito difícil, que eram coisas antagônicas. A inseminação convencional, você tinha melhoramento genético, mas perdia a eficiência reprodutiva. Então, isso era quase que antagônico. Então, acho que a gente fala, né, sempre assim. Primeiro eu vou voltar um pouquinho para nós aqui, que do ponto de vista de sistema, quando a gente vai desenvolver cria, é o mais complexo que a gente tem, né? A quantidade de tipos de cria, possibilidades, a complexidade de regras que a gente tem que colocar dentro do sistema para atender, para predizer um pouco, ajudar um pouco o pecuarista, né? E aí minha pergunta é assim, você acha que a cria é a parte mais complexa da bovinocultura? Sem dúvida, sem dúvida. Ela é complexa em todos os setores. Ela é extremamente exigente no que diz respeito à nutrição, dependente da nutrição. Não existe reprodução sem nutrição, não existe milagre, tá? Então, ela é extremamente dependente da nutrição. Ela também tem uma influência muito grande da parte sanitária. A parte de gestão na cria, ela é quase que fundamental. Quando eu digo gestão, vamos falar de gestão zootécnica. Hoje existe muita diferença, existe um conflito entre o que é gestão. Muita gente fala só de gestão financeira. Uhum. Mas acho que a gestão zootécnica é tão quanto importante do que a gestão financeira, porque o que dá dinheiro e o que traz dinheiro para a fazenda... No final das contas, é uma boa operação que traz o dinheiro, né? O financeiro é a consequência da produtividade de uma boa gestão, lógico. Mas se eu não produzir, eu não vou ganhar dinheiro. Então, é fundamental que tenha que existir a produtividade. E essa gestão de produtividade, gestão de índices zootécnicos que são claros, que medem a produtividade da fazenda, ela é evidente. Então, assim, os níveis para você ter um insucesso na cria são muito mais fáceis de acontecer um insucesso na cria do que, por exemplo, na recria, na engorda ou na terminação. Por incrível que pareça, muitas pessoas falam terminação, confinamento e tal, mas a cria é mais fácil de você errar. A recria também é muito fácil de você ter índices muito ruins. O que acontece é que, como as pessoas medem muito pouco, não controlam, não existe números zootecnicamente falando que você controle seus índices, sabendo exatamente o que está acontecendo na sua fazenda, essas perdas passam desapercebidas. Então, quase que empresarialmente falando, são as despesas ocultas, que você não vê as perdas saindo pelos dedos, pelos vãos dos dedos. Isso é extremamente prejudicial. Claro que, como a pecuária é uma atividade em que o prejuízo ou o insucesso não tem um impacto tão grande Demora, né?
outras atividades, e ela, tipo assim, quase que você vai amortizando. Então, você sai de 85% de prenhez, vamos falar até para não ser clichê de prenhez, você sai de 80%, 75% taxa de desmame e vem para 65% e a fazenda não quebra. Entendeu? Então você baixa 10, 15% a tua taxa de produção, tua porcentagem de produção, 10, 15 pontos percentuais, que isso em qualquer empresa sana poderia abalar e até destrói a chegar. empresa. Né? Porra, na pecuária é normal. Ah, vamos recuperar o ano que vem, dar uma balada. Isso é um ponto positivo, por um lado, que você tem condição de se manter durante muitos anos. Em contrapartida, também é um ponto negativo, porque não te força a evoluir, a produzir. Então, acho Aí, Luciano, tem três pontos que eu acho que é importante frisar, né? O primeiro é o que você comentou lá atrás, que é assim, saber o que vai produzir. Né? Então, primeiro, eu acho que o pecuarista ele tem que entender, olha, o que é a demanda do mercado. A demanda do mercado é por esse perfil de bezerro, se o cara for só um cara de cria, ou por esse perfil de animal terminado, né? E ele planejar de trás para frente toda essa produção dele até chegar na cria, né? E aí, o difícil é assim, a gente sabe que a pecuária é uma atividade de longuíssimo prazo, né? Então, o cara de cria, por exemplo, ele planeja uma exposição reprodutiva hoje, ele tem 9 meses de prenhez, mas ele tem, sei lá, 7, 8, 9 meses para desmamar o animal, e ele tem mais X meses para engordar, terminar esse animal, né? Então, isso que você falou, acaba esses 15% acaba diluindo nesse prazo, né? E é como o Schacker diz, né? Você já tomou as decisões do ano que vem, né? Não vai ter, entendeu? Esse ano já é passado, né? E que eu acho que é um ponto, volto a dizer, todos nós temos que parar um pouco. Assim, nós fazemos muita pesquisa junto com o Pietro, eu fiz muita pesquisa com o Pietro a vida inteira, e a palestra ou trabalho científico e tal. E mesmo esses tipos de eventos, eu acho assim, falta muito conhecimento. Eu acho que o conhecimento tem que ser levado e nós temos que deixar um pouco esse negócio de copiar e colar. Isso não existe na pecuária mais. A pecuária não assimila mais isso. Eu acho que nós já estamos num outro patamar. É lógico que você leva isso para as fazendas, mas cada caso é um caso. Você tem tecnologias que estão disponíveis hoje, como a própria ETF é uma tecnologia extremamente eficaz, aplicável, relação custo-benefício, tudo. É totalmente comprovada, mas cada fazenda ela tem que ser validada, ela tem que ser aperfeiçoada para aquela fazenda. Não dá para mim copiar e colar o que dá na fazenda do Thiago e o que vai dar na fazenda do Júnior, por exemplo. Entendeu? E, principalmente, qual é a função dessa tecnologia, no caso estamos dando um exemplo como a ETF, o que ela vai fazer na fazenda do Thiago e o que ela vai fazer na fazenda do Júnior. Então, eu acho que nós estamos um pouco mais... A pecuária deu esse salto, eu acho que isso é muito positivo. Então, hoje se destaca na pecuária e as fazendas que têm obtido bons resultados é a fazenda que pensa num sistema de produção mesmo e não separa o que é reprodução, manejo sanitário, nutricional, gestão, a própria comercialização. Todos os sistemas eles têm que estar integrados. Esse é o que depende do sucesso. Na realidade, eles são sistemas relacionados, né? Totalmente, não tem o que... Totalmente. São totalmente interligados e, como você muito bem disse, todo planejamento, no meu conceito, particularmente falando, tecnicamente falando, tem que ser de trás para frente. A vida inteira eu fiz isso, de trás para frente. E o fato da cria ser, de todos os sistemas, o mais longo, que tem um período mais longo, ele tem o benefício de diluição, de você amortizar os problemas ou as perdas, mas, em contrapartida, é aquele que tem o maior problema de geração de um retorno financeiro favorável. Porque quando você dilui pelo tempo, e que não é muito comum a pecuária se falar de tempo, agora que estamos falando de tempo, mas a pecuária nunca se falou de tempo.
entendeu? O tempo não existia na pecuária, entendeu? O boi morrendo de 4 para 5 anos, né? Não, normal. Se meu boi tem 18 arroba, o produto tá legal, vamos deixar mais um ano. Pô, para matar com 19. Então, esse tempo não existia. E esse tempo, para quem faz uma conta financeira, empresarial, pesa demais. Dói, né? Dói. É que eu sempre falo, 100% de lucro pode ser excelente em um ano, mas em 10 anos, nem tanto. Em 20 já virou péssimo. Nada. Então, é muito relativo. Então, eu concordo contigo. Eu acho que a pecuária teve suas mudanças. E a que mais demora para mudar é a cria, mesmo com muitas mudanças que ocorreram, como você disse. Se nós pegarmos a reprodução, o que era a reprodução há 20 anos atrás e o que é hoje, ou própria cria, o que é hoje, teve uma mudança muito grande. É lógico que isso depende muito, sempre foi dependente do preço do bezerro. Uhum. Okay? Eu posso até, se você me permitir, vou dar um parênteses, por exemplo. Quando nós começamos em IATF, as pesquisas de IATF, na época da saudosa Café no Bule, que sem dúvida eu falo para todo mundo que assim, nós devemos muito à agropecuária Café no Bule por ter dado esse espaço para poder fazer vários experimentos desde 2002, 2003, quando o Pietro, nós começamos a fazer, o Pietro começou a desenvolver esses projetos de IATF e foram feitos lá. Por que eu digo isso? Em 2004, só para você ter uma ideia, uma IATF custava de 30% a 35% do valor, a prenhez de uma IATF custava de 30% a 35% do valor de uma desmama. Só para você ter uma ideia, em 2004. Tá? Então, assim, como era difícil, era praticamente impossível você convencer um criador a investir numa tecnologia que de cara já custava 30% do valor do bezerro dele. Então, hoje, isso custa 8%. Então, é muito mais fácil. Às vezes, até menos, 10%, 8%. Então, é muito mais fácil você convencer. Então, naquela época, era muito mais difícil você fazer experimento, você implementar uma tecnologia que hoje, naquela época, inseminavam-se em 2002 100 mil vacas no Brasil e que hoje se inseminam-se mais de 14 milhões de matrizes no Brasil com uma tecnologia. Então, esse é o maior... E que ainda assim é pouco, né, Luciano? É muito pouco, né? Muito pouco. Mas já mostra um avanço grande. Mas concordo com você. Mesmo sendo um avanço muito grande, nós estamos falando de 14%, 15%. Acho que o último relatório que o Pietro fez agora, estamos falando de 15%, 16% do rebanho nacional de matrizes só inseminado por IATF. Quer dizer, um desperdício tão grande de uma tecnologia. Só para você ter uma ideia, hoje nós já temos 3 IATFs, temos ressincronização, conseguimos fazer 3 IATFs hoje no período de 54 dias, 48 dias de intervalo, perdão, você consegue fazer 3 inseminações. Quer dizer, tecnicamente se evoluiu demais. Mas se eu for um pouco mais conservador, e se 20% do rebanho, se nós aumentássemos mais 20% do rebanho, fizesse uma IATF apenas, tem vários trabalhos publicados, nós mesmo publicamos um trabalho em 2005 com o Pietro, sobre total orientação do Pietro, então fizemos esse trabalho a campo, que até hoje é o trabalho mais apresentado no mundo. O Brasil daria um salto de genética e de eficiência reprodutiva, de melhoramento genético, monstruoso. Uma IATF. Se fizesse uma IATF, colocasse touro. Então, assim, tem muito para crescer, muito por fazer, mas é um caminho. Eu acho que falta muito esse tipo de agora lives, ou congresso, ou palestras, ou, volto a dizer... O que eu vejo assim, Luciano, é que a IATF ela tem que, e até esse é o objetivo desse papo, é a gente democratizar, popularizar isso, né? Porque as pessoas precisam entender que não é uma coisa técnica, uma coisa impensável para a realidade delas, né? A gente ouve muito pecuarista falando isso, né? Pô, não dá para mim, não sei o quê, não estou nesse nível de tecnologia.
entendeu? Então, hoje já é uma coisa muito acessível, né? E eu queria até já te puxar, porque um dos benefícios da estação de monta e de você sincronizar esses nascimentos é você fazer o bezerro nascer na hora certa, né? E que tipo de ganho que o pecuarista tem com com trazer esses nascimentos para a hora certa, né? Perfeito. Assim, esse trabalho que nós fizemos em 2005 foi feito na Café no Bolo. Nós comparamos monta natural, que era tecnologia na época, vamos supor, o tipo de trabalho usual que se poderia fazer, o tipo de serviço que poderia fazer, uma IATF mais repasse de touro, inseminação convencional durante 45 dias, metade da estação de monta, depois repasse de touro, e nós fizemos também outro trabalho que foi uma IATF repasse de inseminação convencional, depois touro. Todos os trabalhos mostraram que a IATF fez a antecipação dos nascimentos. Não só o fato dela ter aumentado 8 pontos percentuais a taxa de prenhez no final da estação de monta, mas o maior impacto desse trabalho, que até hoje é o mais publicado, o mais apresentado no mundo, eu acho que o maior impacto dele foi o fato de você trazer a estação de monta para o início, ter mais nascimentos no início da estação de monta e principalmente o intervalo entre partos, que a maioria dos intervalos entre partos serem de 12 meses. Porque as fazendas não têm ideia, a mínima ideia no Brasil, qual o impacto financeiro do intervalo entre partos. Só para você ter uma ideia, para cada um mês a mais, por exemplo, se uma vaca tem 12 meses de intervalo entre partos, a partir do momento que ela passa a ter 13 meses de intervalo entre partos, ela perde 10% da produtividade da vida útil daquela vaca. Se ela passa a ser 15 meses, que era o normal que toda fazenda tinha, ela perde 30% de produtividade da vida útil da sua matriz. Quer dizer, o impacto é muito grande quando nós estamos falando de 1 ou 2 meses e coisas que são muito desapercebíveis dentro da fazenda. Isso passa muito fácil desapercebido, porque ninguém mede intervalo entre parto em fazenda. Essa é a realidade. Que eu conheço e que eu pergunto em mais ou menos dá 60, 70, chegamos a dar 80 palestras e alguma coisa por ano, ninguém me respondeu até hoje qual é esse impacto. Soube fazer essa conta, ninguém faz essa conta do impacto do intervalo entre parto. E quando você puxa essa estação, existem vários trabalhos. A própria BCZ tem um trabalho belíssimo, um número espetacular de 20 anos de avaliação de bezerros, que são mostrando que os bezerros mais pesados aos desmames são os bezerros nascidos em agosto, setembro, ou seja, os bezerros do cedo. Todo mundo sabe que o bezerro do cedo é mais pesado. Então, assim, esse nascimento do cedo, quando você transforma ele, nós fizemos alguns trabalhos também junto com o Pietro, trazendo números de campo, trazendo esse desenvolvimento depois desse bezerro, comparativamente o bezerro do cedo com o bezerro do tarde, levando para o sistema de produção, ou seja, quando ele é abatido, qual o impacto dele no sistema de confinamento, a diferença é muito grande. Tá? Só para você ter uma ideia, animais em uma fazenda de um cliente nosso da Firmasa, que nós comparamos animais nascidos no cedo e nascidos no tarde, quando foram confinados para o confinamento, deram diferenças de 10, quase 11% a mais de lucro e liberaram 400 e poucos reais de diferença de faturamento, só para você ter uma ideia. É uma diferença absurda, né? É muito grande. Então, eles deram mais peso, mais rendimento de carcaça e ficaram menos tempo de confinamento. Na soma de todas essas operações e atividades, gerou-se quase 400 reais a mais de faturamento por cabeça. Para quem confina, sabe que praticamente um valor muito, muito alto de diferença. E é só a diferença de dizer ter nascido no cedo ou tarde. Outro tema importante do nascimento do cedo, quando a gente fala de fêmeas de reposição. Hoje se fala muito, além da reposição, da qualidade das fêmeas de reposição,
a super precoce, seja ela Nelore ou seja ela de cruzamento industrial. A super precoce é uma realidade na pecuária hoje. Ela faz parte do sistema de produção, ela já faz parte do sistema de cria. Você antecipa uma produção na vida útil dessa matriz. Quer dizer, então é fundamental, e só entram as fêmeas na super precoce, no sistema super precoce, as fêmeas que nascem no cedo, as fêmeas que nascem no tarde não entram. Então, tem vários benefícios, assim, nós vamos ficar a noite inteira falando. Economicamente, é uma das melhores relações custo-benefício. Financeiramente falando, é o fato do bezerro nascer no cedo, sem dúvida nenhuma, e o intervalo entre partos. Maravilha, espetacular. O Fábio Carneiro está aí, abraço, Fábio. É um cara que faz um trabalho belíssimo lá de recria intensiva, super precoce, assessorado pelo professor Renato Dib. Carlão também da Pureza, está aí. Carlão, um abração. Time da Irrancho está todo aí em peso também. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos seguir nosso papo aqui, então, né? Uma das coisas, a gente faz um briefing, né, um papo anterior, e o Luciano falou, né, a cria vai muito além do que ter alta taxa de prenhez, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Como eu comentei, assim, quando na reprodução passada, vamos dizer assim, a tradicional, sempre foi muito focada em taxa de prenhez. E eu acho que é importante, as fazendas de cria, se mudou esse conceito drasticamente. Porque, primeiro, que não se vende prenhez, se vende bezerro. Okay? Uhum. Segundo, porque o importante é que você venda não só um bezerro, vender um bom bezerro ou vender o bezerro que é o mais adequado para aquilo que o seu cliente deseja. Então, eu acho que a reprodução, como a gente agora costuma dizer, ela está indo muito mais além do que a própria reprodução, do que seria a própria taxa de prenhez. Então, a gente costuma dizer assim, fazer 90% de prenhez, tem um slide que a gente apresenta, até foi um slide que o Pedro fez, você ter 90% de taxa de prenhez é excepcional. Depende se ela é feita no início da estação de monta, a sua maioria, você pode fazer 60% das suas prenhez no início, no meio ou no final. Se a tua 60% das tuas prenhez for no final, então ter 90% de prenhez no final da tua estação de monta não é tão bom. Depende da distribuição dessas prenhez. Consequentemente e evidentemente, quem tem 90% de taxa de prenhez esse ano, com 60% das suas prenhez no final da estação de monta, no ano seguinte não vai ter um resultado de 90% de prenhez. Essa consequência, ela é certeza que ela vai baixar para menos de 80%. Então, a reprodução, o que a gente vem preconizando com os clientes e mostrando que ela tem que ser mais de uma forma individualizada, carimbo por carimbo, ou seja, nascimento por nascimento, objetivando em um trabalho, objetivando exatamente o que você quer, que é, se eu vou fazer reposição e eu tenho que colocar Nelore nos primeiros nascimentos, ou seja, nas primeiras matrizes, que são as melhores, não fazer, deixar o cruzamento mais para o final, mas eu tenho confinamento, não tenho confinamento, vou engordar pasto, não vou engordar pasto, eu vendo meus bezerros, eu não vendo, eu faço ciclo completo, eu não faço ciclo completo, eu tenho um sistema de terminação na minha fazenda, não tenho. Volto a dizer. Infinitas variáveis aí, né? A receita de bolo acabou na pecuária. Ela não comporta mais a receita de bolo. Isso aí era 20 anos atrás. Então, hoje é muito dinâmico. Hoje você tem inúmeras ferramentas, não só dentro da reprodução, mas inúmeras ferramentas nutricionais, inúmeras ferramentas na parte de medicamentos, inúmeras ferramentas na parte sanitária, inúmeras ferramentas na parte de gestão, inúmeros mercados diferentes que podem absorver sistemas de produção diferentes dentro da sua fazenda. Então, hoje, você tem uma gama muito grande
que você pode trabalhar dentro da fazenda, modificando de uma tal maneira e potencializando a tua fazenda com pequenas modificações, ou mesmo que sejam grandes modificações, mas sem gerar oneração de custo. É muito importante, Thiago, assim, desculpa já adiantando, mas toda vez que a gente faz um projeto, existem 4 pontos que são fundamentais. Nós sempre falamos de 3. Tem que dar retorno econômico. Claro, tem que dar lucro. Ninguém vai botar dinheiro num negócio que não dá lucro. Segundo, tem que ter capital de investimento, tem que ter potencial lastro para você fazer aquele investimento daquele determinado projeto, seja ele muito ou pequeno, independente. Você tem que ter a condição financeira para começar, ter início, meio e fim do projeto. Você não pode faltar dinheiro no meio do projeto. E o grande problema que nós sempre falamos, ter uma mão de obra de qualidade, que possa executar o projeto. Porque às vezes eu posso te dar, você meu cliente, eu te dou um negócio que dá 100% ao ano de lucro. Você tem o dinheiro para fazer o negócio, mas aí a tua mão de obra pode arrebentar tudo isso, porque não tem uma mão de obra de qualidade, porque você não deu atenção para a tua mão de obra, você não tem uma infraestrutura de qualidade. Quando eu falo de qualidade, isso não quer dizer luxo. Nós estamos falando de eficiência. São 2 coisas diferentes. Atender a necessidade, né? Exatamente. E, claro, hoje eu já incluo uma 4ª, que isso diz respeito muito a você, que tem a obrigação de ajudar a gente, que é a gestão. Entendeu? Eu acho que a gestão é fundamental para que a gente possa monitorar os projetos se eles estão dentro dos seus níveis normais para o objetivo final. Se tem algum desvio da curva, se nós temos que ajustar, tanto no que diz respeito à sua produtividade, ou sua parte técnica e de produção, quanto à sua parte econômica, entendeu? Luciano, uma coisa que você falou aí que para mim é fundamental é planejamento, né? Estratégia. Você vai assumir um compromisso com a cria que vai ser, sei lá, pelo menos 1 ano e meio. Né? E você não tem como mudar o plano. A hora que você bota ali o transatlântico no oceano, não é tão fácil virar de um lado para o outro mais, né? Então, sim, planejar, entender o que precisa produzir, o que quer produzir, fazer esse caminho inverso aí para criar essa estratégia, né? E depois de comprometido, você entrar nela, não tem mágica, né? Trabalha, baixar a cabeça e trabalhar, né? Eu mandar um abraço para o Júnior Cavalli aqui, meu sócio, que pediu, senão ele fica bravo comigo. E é nosso berço do rancho, né? É meu amigo pessoal e uma referência de pecuarista, sem dúvida nenhuma. Não tem por que puxar o saco dele, mas é uma referência de pecuarista, o Júnior Cavalli. O Carlão Pacheco está aí também, que é um cara de uma excelência fantástica. E assim, só para vocês terem uma ideia, pessoal, da Fazenda Pureza, que é a Fazenda do Júnior, é uma fazenda de excelência absoluta em cria. Não sei se o Luciano está aí, que é o outro Luciano que faz o acompanhamento dele. Mas assim, a gente vê que o bezerro do cedo, você ganha 1 ano com relação ao bezerro que nasce um pouco mais tarde, né? Então, você está ganhando 1 ano. Você contabilizar 1 ano, primeiro, vai ser um bezerro que vai engordar mais, vai botar mais peso, vai ter mais qualidade, você vai ganhar 1 ano nesse bezerro. Né? Então, usem, assim, tem que usar a tecnologia, tem que fazer o negócio bem feito, né? Então, vamos seguindo aqui, né? Nutrição fetal. Conta pra gente um pouquinho sobre como é que a gente consegue já começar a turbinar esse bezerro antes dele sair da vaca, né? Pois, a nutrição fetal... Bom, tem um cara em nutrição no Brasil que eu respeito demais, assim, e respeito muito, que se chama Pedro Veiga, sabe? Da Cardio Nutron. É um cara, meu amigo pessoal e é um cara que eu respeito demais tecnicamente falando, para mim, um dos melhores nutricionistas que eu conheci na minha vida. Eu tive prazer de trabalhar com vários. Mas a nível de estudo, tudo, é um cara assim, fora da curva. O Joca é um cara também que eu conheço há muitos anos. São pessoas totalmente fora da curva. Então, a nutrição fetal é um negócio um pouco novo no Brasil.
As pessoas não estão acostumadas com isso. Isso já se fala há muitos anos em outros países, já vem sido estudado e assim por diante. E que hoje, a hora que a gente começou a aprender isso, que o pessoal da nutrição começou a trazer para a gente nunca entendia muito bem. E se vocês pararem um pouco e fazerem uma análise das fazendas, por que eu desmamo um bezerro? Por exemplo, o bezerro nasce nas águas e ele desmama pessimamente meu bezerro. Por exemplo, por que ele é fraco? E por que ele não desenvolve? Se ele comeu bem, tem pasto na época, só porque eu desmamo ele na seca? Será que é só por causa disso e tal? Então tem muita mais coisa envolvida nisso, se você for pensar. Grande parte do mau desempenho de animais em recria e engorda e até mesmo em terminação são oriundos do próprio da má nutrição fetal, que é consequência da própria realidade do sistema de cria no Brasil hoje, ok? Onde são os piores pastos, a pior época e assim por diante. E a própria estação de monta, que está muito ligada às épocas da chuva, à época da seca, ou seja, as prenheses que são mais de final de estação de monta são as prenheses que passam a gestação, ou seja, as vacas que estão com gestação no período da seca. Então, ela está assim, gestando e está com bezerro ao pé. Então, sua nutrição fetal é totalmente antagônica, né? Totalmente, ela tem um déficit, ela é negativa. Uhum. E, só para o pessoal ainda que nunca ouviu falar em nutrição fetal, a nutrição fetal no terço medial, ou seja, no quarto, quinto e sexto mês de gestação, onde existe a hiperplasia muscular, onde se desenvolve as células musculares. O boi é feito muito mais de músculos de carne, e onde se desenvolve esses músculos e que vai, com certeza, desenvolver essa carcaça. Esse desenvolvimento, essa nutrição fetal, é que vai fazer com que esse animal tenha maior ou menor carcaça, ou maior ou menor produção de carne. Se você tem um déficit nutricional, esse animal tem menos hiperplasia muscular, ou seja, menos produção durante esse período, e vai ter uma consequência nutricional lá na frente. Mesmo que depois do nascimento você tenha uma nutrição adequada, ele faltou, ele não vai ter a Carrega para a vida toda essa fraqueza, né? Exatamente. O próprio, é lógico que daí você fala assim, Luciano, mas nós estamos tentando adaptar alguns sistemas, porque nós não podemos também sair suplementando todas as vacas no Brasil, porque isso é totalmente antieconômico. Inviável, né? Inviável para o nosso sistema, principalmente quando nós falamos de vacas a campo, em pastos de braquiária, de pouca produtividade ou de pouco valor nutritivo, você tem que fazer uma suplementação muito alta. Falando a grosso modo, não especificamente algumas fazendas que fazem essa nutrição e assim por diante. Por isso que eu te digo assim, não existe hoje a volta de falar, a receita de bolo saiu fora disso. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Nós começamos alguns trabalhos em algumas fazendas e foi muito criticado no começo com um desmame precoce, por exemplo. Uhum. Que era uma tecnologia que sempre foi, assim, era abominável quando você falava de desmame precoce. É que vai tirar o bezerro da vaca cedo, né? 3 meses de idade. Como outras tecnologias, qual era o problema? De ser mal executada, de ser mal feita. Eu me lembro muito bem que quando eu tomei a decisão de fazer o desmame precoce, em parte, partindo do princípio assim, se eu não posso nutrir minha vaca, porque eu não tenho condição financeira, a conta não fecha, por que eu não tirar uma parte de quem está sugando ela, ou tirando a nutrição dela, que é o bezerro? Estou te falando de vacas de final da estação de monta, que vão passar um inverno gestando e com bezerro ao pé, ok? Não estou falando de vaca do início da estação de monta. Por que não fazer isso? Aí, lógico, fui procurar
professor Silveira, que é o papo do desmame precoce no Brasil, já estava jubilado, já estava aposentado. Pô, me lembro muito bem do professor Silveira, o Guilherme Silveira, duas pessoas que eu tenho uma tremenda admiração, tecnicamente, falando nutricionalmente. Eu me lembro muito bem, o professor Silveira sentou junto comigo na caminhonete, rodando, eu perguntava para ele, professor, você tem certeza que pode desmamar? Pode. E fazem 3 anos que eu desmamo bezerro. Os resultados são excepcionais. Quer dizer, é um sistema de manejo que me ajudou muito nas fazendas, porque 80%, só para você ter uma ideia, Thiago, 80%, depende das fazendas, mas 80% das vacas vazias são as vacas do final da estação de monte. Você concorda comigo? Sim, que sim. são as vacas que vão entrar o inverno para desmamar bezerro, claro, depende da região, nós estamos falando do Brasil inteiro, mas vamos falar de centro-oeste, a maioria das... Vão passar a seca e vão desmamar no meio da seca. Julho, agosto, algumas fazendas, setembro e assim por diante. Primeiro, esse bezerro vai ser fraco de qualquer maneira, o bezerro desmamado. Eu comprometi a nutrição fetal da prenhez, do meu feto. E essa vaca vazia, que eu obrigatoriamente, tecnicamente, tenho que descartar, porque ela ficou vazia, só vou conseguir abater ela o ano que vem, a hora que eu tiver pasto, que é março e abril. Então, eu estou sacrificando minha vaca prenha, o meu resto do rebanho, por uma vaca que é improdutível, que ela não emprenhou. E improdutível em todos os sentidos. Porque ela não emprenhou e produziu um bezerro abaixo da média, ou baixando a média da minha... Pior dos cenários, né? De vários cenários. E a partir do momento que eu desmamo esse bezerro precocemente, aos 3 meses de idade, muitos criticaram, falaram assim, o bezerro não vai dar o mesmo peso. Eu avaliei na fazenda, o bezerro é o mesmo. Aí o cara falou assim, mas você gastou R$250 para criar esse bezerro. Eu antecipei 9 meses a receita da minha vaca. Eu abaixei a lotação da fazenda no inverno. Eu perpetuei o pasto dentro da fazenda, a longevidade dos pastos. Eu melhorei a recria, eu melhorei a nutrição fetal das outras vacas que estavam prenhas. Quer dizer, começa a olhar a fazenda como um todo e não especificamente... Sistêmica, né? Visão sistêmica. Sistêmica. Estou dando um exemplo, tá? Agora, qual é o problema? Assim, estamos citando casos, não vamos ser muito específicos, mas qual é o problema do desmame precoce, que eu vi vários dar problema? Não dá para você ir numa loja veterinária e comprar uma ração qualquer. Esse é o problema. Porque ele exige um conhecimento específico, né? Muito alto. Então, você tem que pegar uma empresa que saiba fazer, que saiba produzir um núcleo, porque você está tirando um bezerro de 3 meses. Nós já tivemos mais de 5 mil desmame precoce. Sabe quantos bezerros morreu? Um. Eu tenho exemplos de fazenda. Tá aí, ele está vendo que eu vi que ele passou em Leandro Graef, que inclusive eu desmamava os bezerros com 3 meses para depois as vacas entrarem no confinamento para serem abatidas. E um dia o Leandro trabalhou comigo na Café no Bully, pô, é um irmão para mim, um cara que sempre foi meu braço direito. Um dia ele falou, velho, vou botar as vacas e o bezerro no confinamento. Eu tenho vídeos inúmeros. Os bezerros 4 meses de idade desmamando e as vacas embarcando para ir morrer. Abatidas a preço de boi, fêmea F1, com menos de 30 meses, abatida. Quer dizer, o potencial disso aí que você muda uma fazenda, entendeu? Então, você tem uma diversidade de opções hoje muito grande, Thiago, de tecnologia, entendeu? Para ser implementado. É lógico que você tem fazendas hoje que, quando não dá para implementar, faz o básico, mas faz bem feito. Faz um IATF, vende seus bezerros, nasce a gente fala sempre, né? Acho que o arroz com feijão ele tem que ser feito com excelência. Sempre. Né? E não pensar em galgar muitos passos de tecnologia antes de você estar dominando realmente o que você está se propondo a usar, né? Assim, não tem jeito. Eu já vi gente reclamando de cruzamento industrial, mas não tem que entender o produto que você está criando, né? A necessidade é o que você falou, a demanda nutricional de um bezerro desmamado aos 3 meses. Qual que é? Você vai numa loja comprar uma ração? Não faz sentido, né? Tem que ter, de novo, planejamento, estratégia, contar com gente que entenda o que está fazendo,
Então, eu acho que é muito nessa linha, né? Fazer bem feito e depois dando os passos. Eu vejo isso muito no Júnior, né? O Júnior sempre faz os laboratórios dele, faz um pedacinho, opa, deu certo, aí aumenta. Ah, isso aqui dá, opa, aumenta. Então, vai devagar, vai com segurança. Eu acho que tem as fazendas, quando você analisa cada caso, cada fazenda, e você tem pontos. Um outro tema, por exemplo, creep feeding, que é um tema extremamente polêmico, muitas fazendas criticam, muitas fazendas, vamos falar assim, vale a pena, não vale a pena fazer creep feeding, até onde ajuda na cria ou não ajuda na cria. Então, isso é muito amplo. O que não pode você fazer é fazer um creep feeding, colocar 2 tambores ou 2 metros de coxo e botar 180 bezerros para comer. Isso não funciona. Você concorda comigo? Isso não vai funcionar. Não vai dar certo, né? Isso não funciona na fazenda do Júnior, Cavalli. Passou aí que eu vi agora. Não funciona na fazenda do Jefferson Bernardo, meu amigo lá de Cavalli. Os Bernardi estão aí, a família Bernardi chegou aí agora. Juliano, Jefferson, um abraço para vocês. Grande abraço, meu grande amigo Jefferson. Então, isso não vai funcionar. Agora, por exemplo, tem fazendas, tem uma fazenda que é cliente nosso, que nós tratamos bezerro com ração, fecha 4 horas por dia os bezerros. Por quê? Porque ele ganhar 60 quilos enquanto ele está mamando, fica 27% mais barato do que ele ganhar 60 quilos no confinamento super precoce. Então, é específico dessa fazenda. Isso não quer dizer que às vezes pode não funcionar no Júnior, entendeu? Mas especificamente nessa fazenda, o número mostrou que é muito melhor investir nutricionalmente nesse bezerro enquanto ele está mamando. Os 60 quilos que ele ganhou, por mais que seja caro, me economizou do que eu gastar ele no confinamento. Lá na frente. Então, por isso que eu volto a dizer, são situações, você tem uma gama de ferramentas muito grandes hoje dentro da cria que te cria um universo que você pode aumentar a tua produção absurda. É lógico que não adianta você querer implementar um sistema desse quando você não tem condição de fornecimento da ração todo dia, você não tem genética dos bezerros para ganhar os 60 quilos, você não tem infraestrutura para colocar lá, dar uma chuva, molha tudo, essa ração você vai perder. Então, tem vários pontos, mas isso não quer dizer que não dê certo, entendeu? Então, é muito amplo. Eu acho assim, nós continuamos em várias fazendas do Brasil de níveis de sistema de produção. Eu não vou falar de tecnologia, estou falando de sistema de produção, como você falou. São sistemas. Sistema de produção baixa, média, alta e elevadíssima. Em todas elas você pode trabalhar tranquilamente. Quando uma tecnologia ou um novo sistema de produção não se adapta àquela fazenda, não faça, porque o prejuízo é grande. Não faça copiar e colar, porque o prejuízo é grande. Vai tomar na cabeça, né? Vai tomar na cabeça, sem dúvida nenhuma. Isso não quer, e ao mesmo tempo, não quer dizer que essa tecnologia ou esse sistema de... É ruim, né? É ruim. Tem gente que demoniza a tecnologia, né? Quando na realidade faltou planejamento, estratégia e implementação, né? Até falta de acho que foi Mararo falou aí do PDCA, né? Que é uma excelente metodologia para desenvolver, acompanhar e gerir projetos, né? Muito bom, não tem né? dúvida. Meu amigo, fala um pouquinho para nós das novilhas super precoces, né? A gente desafia as bichinhas cada vez mais novas, né? E como é que a gente tem que, para fazer isso funcionar bem, acompanhamento nutricional, a gente sabe que até uma vaca, se a gente bota ela com bezerro ao pé e gerando aí na seca, já é um desafio, né? Como é que a gente faz isso com essa super precoce? Eu acho que, cara, a primeira vez que eu vi falar de super precoce, em Nelore, vamos falar assim, eu dava consultoria na fazenda da Glória Moreira Salles, Rogério Amato, que são duas referências para mim, acho que fazem uns 20 anos atrás, mais ou menos, 1900, uns 20 anos para mais. E eu me lembro muito bem que a referência era a Chácara na Viraí do Claudinho, era a fazenda do Claudinho Sabino, que fazia super precoce, todo mundo chamava das precocinhas, no Nelore.
Isso evoluiu muito no Brasil. Hoje, a super precoce no Nelore, ela é uma realidade, mas todas as super precoces, ela depende de genética e nutrição e manejo. Esquece, não tem como ser diferente. Não existe milagre. Você não faz uma novilha emprenhar aos 15 meses, 14, 15 meses de idade, sem ter, vamos falar, separar, Nelore. Eu não defendo raça, não tenho vínculo com raça nenhuma, mas especificamente estou falando de experiência de campo. Nelore, tem que ter melhoramento genético. Tem que ter melhoramento genético. Sem ter melhoramento genético, você não consegue fazer a super precoce. Tem que ter um sistema de nutrição muito ajustado para essa novilha super precoce. E um sistema de manejo muito ajustado, reprodutivamente falando, tecnicamente falando, na reprodução, você tem que fazer alguns ajustes também, ok? Vi muitos erros, por exemplo, eu emprenho a novilha super precoce, depois solta no pasto, faz ela passar fome, então ela vai ter alta mortalidade, altas perdas embrionárias ou perdas gestacionais, ou seja, o índice de perda é muito grande, por questões nutricionais ou doenças reprodutivas, é muito grande. Mas mesmo dentro desse contexto, eu acho que partindo que ela conta como um desafio na Nelore, ela é extremamente benéfica para o sistema de produção e o sistema financeiro da fazenda. O salto é muito grande. Você antecipa uma safra de bezerro. Mesmo que eu consiga tirar 50% de taxa, a minha taxa de desmame seja de 50%, eu acho isso espetacular, partindo do princípio que elas são um desafio. Quando eu parto para super precoce já em animais cruzamento, principalmente, não adianta a gente querer também não falar que é do Angus, que hoje é a raça mais largamente usada. Mais claramente usada, que é as F1 Angus, e que também muita gente não sabia o que fazer com a F1 Angus, os machos, tudo bem, mas e daí? O que faz com a F1? Muitos colocaram para reproduzir, aí depois a vaca é muito pesada, não é, e tal, não sei. Então, assim, já tem uma característica natural, todas as raças britânicas têm uma característica natural de precocidade sexual, emprenham absurdamente. Os problemas de perdas vão ser iguais da Nelore, não tem diferença. Os causadores de perdas vão ser tanto na nutrição quanto doenças reprodutivas, a própria erro de manejo nutricional. Tuxa comida para emprenhar, depois corta a comida, ela despenca e a nutrição faz com que essa perda gestacional até os 3 meses de idade tenha uma perda muito grande gestacional. Mas eu acho que na super precoce cruzada, principalmente na Angus, ela deu um salto de produção muito grande nas fazendas. Porque ela produz demais. Você tem aí, chega a ter taxas de 90% de prenhez, você consegue ter aí acima de 75% de bezerros desmamados, taxa de desmame. Você consegue abater, algumas fazendas permaneceram com essas matrizes, hoje já estão abatendo, tirando uma cria só. Nós fizemos um sistema já há alguns anos, a gente já faz super precoce há mais de 15 anos, tá? De cruzamento, e já fazem alguns anos que nós estamos fazendo, juntando todas os sistemas de produção, e eu acho que foi um dos melhores projetos de sistema de produção da fazenda, que é emprenhar uma fêmea aos 15 meses, Angus, pare aos 24, desmama aos 27 e vai para o abate aos 30 meses a preço de macho ou, na pior das hipóteses, a preço de boi. E somando que ela me deixa um bezerro, se eu fizer o cálculo financeiro direto, que é o valor do macho e fêmea que ela me deixa, mais a fêmea que é por volta de 500 a 540 quilos que vai para o abate, ou seja, de 17 até 19 arrobas, bota 18 em média, nós passamos amigo, mais de 5 mil. Segura o raciocínio aí que a gente vai cair e eu vou ter que abrir outra sessão, tá? O papo tá bom demais, já gastamos 1 hora. Tá? Desculpa. Pessoal, vou fechar aqui e a gente já abre de novo, rapidinho. A gente anotou as perguntas, já vamos responder, tá? Tô voltando agora.
voltando aqui com o doutor Luciano Penteado agora. Tiago Paim, Instituto Federal Goiano, Oi, com deu? a gente, Barreiro com a gente, Deu? Açores. Deu, estamos aqui de volta. O pessoal está entrando, vamos dar um minutinho aqui que a gente já retoma. Você quer que ponha fone ou tá bom desse jeito? Não, tá excelente, tá muito bom. Cara, eu ia comentar contigo, né? E o bezerrinho, o bezerro da F1 que vira é um toco, né? O tricross é um negócio E você sabe que grosso, né? Você sabe que esse sistema ficou muito interessante, porque é que eu te falei, se eu fizer a conta direta, tanto do que eu faturo com a fêmea, por estar vendendo uma fêmea jovem de 30 meses, é a idade de um boi praticamente. Não, a novilha virou estrela, né? A novilha Virou agora estrela. marmoreio, qualidade, maciez. Não, em matéria de qualidade de carne é o que todo mundo quer, todo frigorífico quer. E ela tem carcaça, quando eu tiro uma cria dela, ela tem uma carcaça que o frigorífico quer, porque as peças vão ter tamanho de um macho, entendeu? E a qualidade da carne é muito superior à do macho. Excepcional. Num país que não castra, né? Igual o nosso, não pode fazer reposição hormonal, né? Então a gente acaba com machos com uma qualidade de carne inferior à das novilhas, né? E o fato, assim, o que eu mais gostei do sistema, analisando a fazenda como um todo, é a fato de eu diminuir a necessidade de compra. Porque essa fêmea está passando. Então, nós chamamos ela de rotativa ou just a calf, por exemplo, que é somente o parto. Então, eu posso ter minhas fêmeas Nelore, que são estáticas, que são as fêmeas que ficam na fazenda, que passam o inverno, ou seja, que passam a seca. E essas rotativas, você fazendo um planejamento adequado, quando chega na época da seca ou do inverno, depende da região que você está, ela sai exatamente nessa época. Então, você baixa a lotação, você deixa os bezerros, quer dizer... Fica bem ajustada, né? Você alivia a fazenda na hora certa. Se você observar todos os pontos dentro de uma fazenda, quer dizer, baixar a lotação na época pior, mas ao mesmo tempo você ter uma lotação da tua fazenda anual alta, você poder tirar, colocar animais de conversão. Outro ponto importante. Alguns vão perguntar, não, mas por que eu vou desmamar precoce com 3 meses se eu posso desmamar com 8 meses e terminar ela? Só dando um parêntese, eu gostaria que o pessoal começasse a fazer conta assim. Nós fizemos o teste de desmamar com 3 meses, desmamar com 8 meses. O tempo que eu demoro e quanto nós gastamos para engordar a fêmea desmamada aos 8 meses, porque ela emagreceu tanto, então ela teve que ficar praticamente 45 ou 60 dias a mais no confinamento. Quando eu desmamo ela com 3 meses, ela desmama tão gorda, tão... Peraí, rapidinho que tem uma prioridade aqui. Oi? Tudo bem? Fala oi pro tio. Tudo bom, querida? Tá na hora de dormir, vai lá. Desculpa interromper. Não, imagina, tia. Então, quando você desmama ela mais precoce, aos 3 meses, ela tá, a gente chama de lisa, ela tá meia carne, ela tá muito próxima à engorda, o acabamento dela é muito rápido. Então, já tá carcaçuda, tá meio cheia. É muito mais barato eu tratar do bezerro do que eu tratar da vaca. Então, essa relação... Nós fazemos conta. Então, assim, nós não temos muita paixão, não. Nós temos conta, é número. Não, mas isso da hora. Perfeito, maravilha, show de bola. Vamos passar para as perguntas, então? Vamos, tem um monte de gente entrando aí. Eu já vi um monte de amigo meu. Gabrielzinho das Açores. Um grande abraço. Gente Gabriel boa aí. Olha, ele pediu até para você falar de estrutura de curral. Faz a propaganda dele aí, então, para a gente. Não, é importantíssimo. Eu aperto ele, que ele sabe. A estrutura de curral para cria quase que... A ferramenta de trabalho da fazenda é o curral, não tem jeito, né? Tem que ter curral. É o fundamental. Eu acho que, assim, inclusive, essa semana mesmo, eu tive conversando com ele, mas na semana passada eu tive conversando bastante com o Gabriel das Açores. E nós tivemos várias vezes conversando sobre essas evoluções. A própria pecuária, essa evolução da cria, fez com que os próprios
troncos, balanças, os próprios sistemas evoluíssem demais. E, principalmente, tivesse uma conexão com os programas de gestão, que são fundamentais hoje. Então, só para você ter uma ideia, um cliente nosso no Paraguai, a Estância Montaninha, que para mim é uma das melhores estâncias do Paraguai em produção de touro brancos, que está fazendo um programa agora de seleção interna de brancos, a gente estava discutindo exatamente isso, a importância de você ter um programa. Nós tivemos uma ferramental, né? Falando com o Humberto Albertini, com a Sofia Albertini, com o Fernando, todo o pessoal da fazenda, a importância de ter tronco de qualidade, um software de qualidade, chip eletrônico, que é uma coisa... O chip eletrônico era uma coisa tão distante, né, Thiago? Era um negócio tão inimaginável na pecuária. Trivial, que hoje é quase que... Não, assim, até falar uma conta aqui que a gente sempre fala para os nossos usuários, né? O chip permite a reutilização, né? Então, toda vez que a gente compara valor, obviamente na aquisição inicial o chip vai ser mais caro, né? Mas quando você dilui isso nas utilizações que você vai fazer do chip, nas reutilizações, ele fica muito mais barato que o pedaço de plástico. Então, assim, o que a gente fala, não faz sentido não usar o brinco eletrônico mais. E você elimina a possibilidade de erro do curral, né? Não tem mais gritaria, não tem mais nada. É assim, leu, apareceu no sistema, de preferência o rancho, óbvio, né? Mas, assim, você automatiza a coleta da informação quando você tem um brinco eletrônico e você tem a balança eletrônica, né? São ferramentas hoje que mudam o curral. Eu acho que o maior prejuízo dentro da fazenda é não ter informação, Thiago. Isso para mim é categórico. Assim, você não tem informação. E acho que o grande problema e o grande limitador de ter a informação, de fazer uma gestão em todas as fazendas, isso é 99,9% das fazendas, é a captação do dado no campo até ela passar para o software. O software nada mais assim, dependente de vocês serem uma empresa de software, mas o software nada mais é do que um organizador de informações. Se eu digito errado, ele vai passar errado para frente. Entendeu? Entrou coisa ruim, saiu coisa ruim. A gente brinca aqui para não falar outro termo. Entrou M e saiu M. Exatamente. Exatamente. Não tem mais. Assim, você está no curral, a gente que vive curral, você está no curral, o cara grita o número errado, você não escuta, você muda o 9, o cara escreve 9, você entende que é um... Erra o peso, esquece. Aí você não acha... Sabe assim, todas as vezes que vão fazer o fechamento da estação de monta, tem mais ou menos 70, 80, depende da fazenda. Vamos falar assim, 10% das vacas não bate número. Não bate número. 10% das vacas. Entendeu? Como é que você faz? Muitas vacas. Olha, você tá louco. Ué, como é que você faz para fechar o número, entendeu? Não fecha, né? Não fecha. Entendeu? E se fechar, fecha errado. Não adianta, não. Ficam... Como é que eu vou te falar? 99 não é 100%. Então, quando você apresenta, lógico, você vai dar uma planilha para um cliente, você fala, tua taxa de preenche, teu índice foi tal, mas você tem X% de números de vacas que não coincidiram. E acho que o que mais me preocupa é assim, pior do que não ter informação é ter informação errada. Porque quando eu não tenho uma informação, eu não tomo a decisão ou, de repente, eu avalio a tomada de decisão de uma maneira diferente. Quando eu tenho uma informação, eu tomo a decisão. E se essa informação é errada, consequentemente, a tomada de decisão foi errada também. E na cria, por incrível que pareça, é o maior volume de informações que existe. Cara, é muita informação. É muita informação. Vocês trabalham com isso. Mesmo você fala assim, mas confinamento, recria, é imbatível. A cria, é só você falar quantas IATF você faz, quanto diagnóstico cria são dezenas de protocolos, né? E assim, é muita informação, é muita coisa. Cara, mas vamos entrar aqui nas perguntas, então. Eu vou fazer primeiro uma minha, que eu ouço muito de usuário nosso,
é assim, sobre protocolo de bezerro no nascimento, né? Então tem aquele medo de brincar o bezerro, e se só for a orelha primeiro, e se usa tatuagem. E o que você tem visto de mais usual, assim, de mais prático? Nós sempre tivemos problema em todas as fazendas, depende muito de região para região. Quanto mais úmido, mais problema você vai ter na brincagem de bezerro. Quanto mais umidade, as regiões mais úmidas, mais problema você tem de bichar, vamos falar assim. Uhum. Não adianta Perder a falar orelha. e não vou ser técnico não, porque a gente acaba sendo Perfeito. de bichar a orelha do bezerro. Uma coisa que eu sempre gostei muito é fazer o buraco com Um alicate. o picotador. Então você Uhum. faz o buraco e você evita. Eu não gosto muito, apesar que muita gente, mesmo você fazendo em algumas fazendas, usando alguns produtos que você coloca no brinco para fazer perfuração, produtos antissépticos que Uhum. evitam até depois a proteção para não dar esse tipo de problema, você vai ter problema. A experiência que eu tenho, particularmente, os melhores resultados é quando a gente picotou, fez o buraco e Faz depois só o furo, cura e depois brinca. brinca. A Ah. perfuração do brinco com o aparelho, lógico, mais cuidado, menos problema. Menos cuidado, maior problema. Uhum. Mas o melhor resultado é quando faz perfuração com um picotador, aquele que faz a Uhum. bolinha e assim por diante. Esse foi sempre, isso eu estou falando desde a época da Café no Burro, foi sempre o melhor resultado que nós tivemos. Agora, sem dúvida nenhuma, e fazer a parte sanitária do bezerro, fazer sem, assim, falar não, mas melhor é doramectina, 1 ml doramectina no nascimento, a gente sempre fez, e alguns falam de fazer anti-inflamatório, 1 ml de anti-inflamatório no nascimento, fazer uma dose de anti-inflamatório no nascimento ou não, outros falam de fazer outros, assim, eu não costumo complicar muito não, eu acho que assim, o principal é a cura do umbigo. Uhum. Essa cura Perfeito. do umbigo também é muito fundamental, por uma série, principalmente É a porta de infecção ali, né? é a porta de infecção, mas muito bem curada, entendeu? E usar não só o produto adequado. Mata bicheira não é para fazer cura de umbigo, tá? Na minha opinião. Mata bicheira é outra coisa, para matar bicheira. Ele não é para curar umbigo. Mata bicheira não é para curar umbigo. O umbigo tem que ser tratado para você secar e você fazer com que feche-se a porta de entrada. Uhum. Não sei se essa Perfeito. era a resposta. Não, não, era isso mesmo, era isso mesmo. Bem simprão mesmo. Eu acho que tem que ser nessa linha mesmo. É meu dia a dia. Não, isso aí. O Cadu Pantoja perguntou que gostaria de saber sua opinião sobre os projetos de intensificação da cria. Fechada? Seria essa a pergunta? Imagino eu que sim. Cadu, assim, se for a pergunta de confinada, assim, eu vou ser um cara suspeito para falar, porque eu estou montando um projeto desse no Paraguai, entendeu? De vaca fechada, não é vaca, então não vou falar nem que é especificamente de vaca, tá? Matrizes, vamos falar, começa com novilha, Uhum. independente, tá? Reprodução, sistema de cria fechado. Se eu acho que funciona? Sim, funciona. Depende de onde se for fazer. Assim, fundamental não pode ter chuvas acima de 500 milímetros, 600 milímetros por ano. Então, a região é a fundamental. Primeiro, não pode ter chuva. Isso vale Lugar. para qualquer sistema de confinamento fechado o ano inteiro. Você obrigatoriamente não pode ter índice de chuva altíssimo, se for confinar o ano inteiro, tá? Intensificado. Segundo, ajuste nutricional, você tem que ter uma empresa assim ao teu lado, um nutricionista muito fera, e você tem que confiar muito nos caras, porque se você não fizer isso, não vai virar, tá?
Operacional. Esse é o grande gargalo. É operacional. Então, operacional tem que ser. E, por exemplo, esse projeto que a gente está montando no Chaco, agora está tentando desenvolver lá no Chaco, no Paraguai, depender o mínimo possível de nutrição ou de ingredientes de fora. Porque daí você depende do mercado. Tentar ser autossustentável na medida do possível. Porque diferente da engorda ou terminação, a cria, ela tem como nós falamos no começo, né, Thiago? Ela tem um ciclo mais longo. Então, assim, por exemplo, explode o preço do milho ou você não encontra uma fonte de ingrediente, de fonte proteica, você vai fazer o quê? Vai soltar suas vacas? Ou como é que você vai fazer? Então, depende do que é essa intensificação. Algumas fazendas que nós damos consultoria, que a gente trabalha, fazem o sequestro das vacas de uma maneira muito bem feita, já há muitos anos, no período da seca ou período do inverno, que menos chuva, tudo, então manter uma lotação muito alta na época das águas, as vacas mantidas a pasto e assim por diante. Quando chega o inverno, no caso do sul, ou seca no caso do centro-oeste, essas vacas são trazidas para um sistema de confinamento, mas um sistema de confinamento, vamos falar assim, um sequestro fechado, maior espaço por vaca, que vai quase 100 metros quadrados por vaca, com uma suplementação para ela poder, inclusive, tem fazendas que nós inseminamos as vacas dentro do confinamento. Tem vários clientes que nós fazemos isso. E tem tido ótimos resultados. Você potencializa duas coisas. Você melhora os índices na reprodução, você mantém níveis de taxa de lotação alta, de eficiência de taxa de lotação alta na fazenda, e você pode ajustar isso hoje. Tem várias maneiras de você enxergar isso de uma maneira diferente. As pessoas têm um pouco de um preconceito muito grande com suplementação de animais a nível de coxo. Só que nós não podemos esquecer que, assim, para competir com a agricultura, com soja, com milho, hoje, antigamente, o cliente, no caso que a gente dá consultoria, e tem empresa que dá consultoria, a gente é obrigado a fazer o cara ganhar dinheiro. Vamos rasgar o verbo, assim, sabe, Thiago? O cara chegava para a gente antigamente e falava, eu quero ganhar tanto, eu quero fazer, quero tirar tal bezerro, eu quero fazer isso. Não. Hoje o cara chega e fala assim, meu amigo, a cana me dá tanto, a mandioca me dá tanto, ou o eucalipto me dá tanto, ou a soja concorrência. Me dá tanto. Quer dizer, o cara não fala nada, ele te dá o que é o arrendamento. Ou você produz o que o arrendamento te dá para o cara, ou senão você tá fora. Então você tem um balizador, você tem alguém que está te cutucando teu rim todo ano. Cara, mas eu vou abrir um parêntese aí, né? A gente vê umas pecuárias muito bonitas, né? Nossa! Tem uns caras que não tem jeito, dá pau em qualquer lavoura que você... Cara, eu vou falar um negócio para você. Eu estava falando hoje com o Fábio, gerente da Santanice. Pô, porque uma fazenda que eu admiro demais da conta. O Marcelo Gris e o Nico Gris, assim, sempre foram, além de ser amigos pessoais, mas foram referências, não só no Nelore, os caras estão acima da média no Nelore, mas de produtividade. E colocar o pivô central na fazenda é um negócio que ninguém... para produzir soja. E os caras, ano passado, não colocaram... não plantaram soja esse ano. Agora, essa safra. E colocaram boi. E o boi deu mais dinheiro que a soja. Mas, assim, analisando assim... Mas por que não... Por que vocês não colocaram o boi? Pô, porque daí se liga mais o pivô, porque a conta não sei o quê, porque daí eu não preciso adubar menos, aí eu fiz... compostar, um negócio espetacular. E o boi deu mais dinheiro que a soja. Amortizou, quer dizer, é lógico, tem que ter o dinheiro para pôr o pivô, mas você vê a que nível nós estamos chegando, que o cara pode chegar a 7, 8 A por hectare sem uma adubação pesada. É um negócio absurdo onde nós podemos chegar. Entendeu? Então, assim, eu acredito em intensificação de cria, seja ela o ano inteiro, e espero sinceramente, daqui 5 anos, que a gente possa fazer uma live novamente
E eu vou falar para você que eu tenho um projeto no Paraguai que foi de sucesso e vai ser 100% intensificado 365 dias no ano. Com certeza vai ser. E espero muito poder, mas a gente já faz parcialmente essa intensificação em vários clientes nossos aí no Brasil e fora também. Perfeito. Vamos lá. A Graef Isa, Luciano, comenta para nós sobre o seu ponto de vista sobre a desmama precoce e seus impactos financeiros do ponto de vista de produção. A gente falou isso, né? Se você puder só comentar rapidinho aí. Essa aí é a filha do Leandro Graef. O Leandro, vou mandar um abraço pro Leandro. O Leandro é meu irmão, meu parceiro, desde a época da Agropecuária Café no Bule, é um cara que eu respeito demais, sempre foi meu braço direito em gestão e tudo aí. Repete aí para mim sua pergunta aí, que agora eu não lembrei mais. Ponto de vista impactos da desmama precoce financeiros e produção. Ó, a própria fazenda que ele administra hoje teve um impacto muito grande. Principalmente porque faz as super precoces faz cruzamento industrial 100%, cruzamento industrial. Essas fêmeas, todas elas são emprenhadas 13, 14, 15 meses de idade. Essas fêmeas parem com média de 22 meses, 23 meses de idade. Como eu te disse, antigamente a gente desmamava os 3 meses, aí a fêmea entrava no confinamento. O Leandro, especificamente, deu uma ideia muito, muito interessante, que é o fato de desmamar o bezerro, entrar o bezerro e a mãe, com 1 mês de idade, entre a mãe e o bezerro. É um negócio espetacular, assim, espetacular. E aos 4 meses de idade, a mãe sai para o frigorífico e o bezerro é desmamado automaticamente. Que legal. Assim, o aumento pode girar uma fazenda, dependendo, claro, do volume e tudo, pode chegar a 25% a mais de faturamento geral numa fazenda. Você entendeu? Agora, assim, é uma ferramenta, é uma série, uma somatória de tecnologias, porque vem IATF, desmame precoce, nutrição, confinamento, né? Gestão, controle. Quer dizer, não é uma coisa só, não é só desmame precoce. Tem uma série de coisas. Nutrição, tanto que os bezerros, um dado muito interessante. Muita gente fala assim, o bezerro é pior. O Leandro fez um negócio muito interessante na fazenda esse ano, que ele picotou para nem ter que pegar papel. Que a gente gosta, toda vez que eu vou na fazenda, a gente sai andando, eu e ele, e a gente gosta de olhar e ver sem pegar papel. Isso é desde a época da Café no Bule, e eu e ele tinha mania de fazer isso. Aí o Leandro picotou o que era desmame precoce, tinha um tipo de picote. E o que não era desmame precoce, desmame normal, tinha outro desmame precoce. E é absurdo, assim. Os desmame precoce, por incrível que pareça, não vou falar que estão melhores, mas os números estão melhores. E visualmente também os números estão melhores e em peso estão melhores. Tanto que o Ronaldo da Cargill no tronco da consultoria lá na fazenda do Leandro, também da consultoria numa outra fazenda que teve comigo agora semana passada, que faz toda essa parte de nutrição. O Ronaldo falou, Luciano, impressionante, impressionante. É um negócio assim. Então, funciona, está funcionando. Esses animais desmamam precoce, continuam suplementando e vão abater essa fazenda que o Leandro está, do Zé Carlos Penac, ela é 100% os animais, a ideia é abater super precoce, até os 15, 16 meses de idade. Então, o potencial da fazenda aumentou muito. Então, é uma soma de sistemas de produção, uma soma de tecnologias ou sistemas de manejo que potencializa a fazenda muito. De 10% até 30% a mais de faturamento por ano. É incrível, hein? Muito legal. Bom, vamos lá, o João Bosco. Um abraço, João Bosco. Temos com o Edson da TrueTest aí, da Datamars também, pesagem dinâmica. Um abraço aí. A Renata Branco também. Muita gente boa aí. Vamos lá. Para a Renata. Grande abraço para a Renata. João Bosco perguntou, mesmo com as tecnologias de reprodução impregnadas hoje, como vocês enxergam o mercado de cria, tendo em vista a diminuição de intervalos de partos? Repete para mim, Thiago. Mesmo com as tecnologias impregnadas hoje, como vocês enxergam o mercado de cria? O que você antevê do mercado de cria aí? Bom,
Assim, mercado de cria, eu acho que sempre vai ser dependente do próprio sistema. O mercado de carne, a gente fala que o mercado de cria é dependendo do mercado de carne. Depende. O mercado de cria sempre teve o que a gente chamou de muitos anos, que era o ciclo da vaca. Uhum. E há muitos anos atrás a gente falava que o ciclo da vaca é aquele ciclo de variava de 7, 8 Uhum. anos. Ou seja, você tinha uma baixa produção de bezerro, pouca produtividade de bezerro, abatia porque o bezerro estava muito barato, aí todo mundo mandava vaca para bater, porque não compensava vender bezerro e tal. Aí o cara que tinha 1.000 vacas, mata as 1.000 vacas, bota 1.500 boi, quer dizer, ele deixa de ser produtor de 700 bezerros no mercado, macho e fêmea, e passa a ser comprador de 1.500. Então, você tem um déficit aí no mercado de 2.200, 2.300 mil animais, 2.300 animais. Então, isso vai fazendo, essa balança, esse déficit vai fazendo aí, demorando de 5, 7, 8 anos, aí o bezerro explode. Aí o bezerro explode, não fecha a conta para quem está engordando, o invernista. O cara volta para a matriz. Volta para a matriz de novo. Aí começa a pegar as fêmeas, tudo, aí todo mundo volta para a matriz. Esse ciclo da vaca, ele mudou um pouco, eu acho. Ele não é tão evidente quanto era antes. Ele existe ainda. Ele existe. Até porque o Brasil tem mais de 80 milhões de matrizes. Só para você ter uma ideia, 70% das áreas de pastagem no Brasil são destinadas para cria. 30%, só a última vez que eu fiz a conta, o Pietro fez a conta, eu estava ajudando até o Pietro a fazer essa conta, 70% é voltado para o sistema de cria. Quer dizer, então, esse é um ciclo, como o próprio Juninho Cavalli escreveu aí, ciclo pecuário. O ciclo da vaca faz parte desse processo. O que eu acho que mudou muito. Por exemplo, nós tivemos uma baixa, em média, de 8%, 10%, depende da região, por causa da pandemia e tal, do boi gordo. E o bezerro subiu 20%. Entendeu? A alta do bezerro do ano passado para esse ano foi muito grande, entendeu? Não sei, tem vários motivos isso. Qualidade que aumentou. Então, assim, não dá para a gente... eu acho que o teu tema hoje, do tema da cria hoje, e o que você falou... não é mais 2 e 2 são 4, ela não é mais tão matemática como era antigamente a cria, concorda? Uhum. Super Sam isso. Perfeito. Até teu tema, foi muito positivo, foi muito inteligente da tua parte, e ele é muito verídico, ele não é mais tão nítido, esses ciclos tão claros assim. Porque existe muitas variáveis que entraram, como outros mercados compradores. O Brasil passou a ser cada vez mais um maior exportador. Isso depende também, os confinamentos aumentam, os sistemas, principalmente de terminação, engorda e terminação, quanto mais tecnológicos eles vão ficando, ou quanto mais eficiente eles vão ficando, mais eles exigem eficiência da cria. E aí, falando um pouquinho de ciclo também, minha leitura é que ele acelerou, entendeu? Porque a gente tem toda essa redução esse aumento de giro, né? Essa redução de período do animal, então está mais difícil você ler ele, né? Que é muito em linha com isso que eu estou falando, né? Então, e outra dica, assim, eu sempre falo, né? O pecuarista ele acaba sendo muito refém do ciclo, né? E aí toma porrada, entendeu? Porque na hora que era para você já estar com a matriz, você ainda está indo atrás para comprar a matriz. Entendeu? Então você tem que usar o ciclo muito a seu favor, né? Então, e como a leitura do ciclo ela dificultou um pouco, hoje é mais difícil você usar o ciclo a seu favor. Então a gente vê muita gente apanhando um pouco e atrasado no ciclo, né? Por isso que a gente vê esse valor de bezerro explodindo, porque muita gente não conseguiu ler esse ciclo. Né? Porque senão ele tinha se antecipado, comprado a matriz e feito o bezerro. Eu acho que ainda a cria, dentro dos sistemas, cria, recria, engorda, terminação, a cria ainda que está mais demorando para se adaptar a essas novas mudanças e essas novas, até mesmo pressão que vem dos setores seguintes.
ou dos sistemas seguintes, que seria recria, engorda e terminação. Essas mudanças são também por uma pressão do mercado ou do sistema de produção. Então, eu acho que a cria ela está um pouco mudando, mas ainda está um pouco perdida. São fazendas que ainda não estão muito acostumados a como eu posso mudar a minha fazenda para me produzir mais. Por exemplo, como você diz, eu devo investir em IATF, a cria, eu devo fazer, produzir genética, melhorar a minha genética ou não, tem alguém que vai pagar por isso ou não. Focar E aí mais. é o que você fala, né? Não tem mágica, né? Meio roupa de alfaiate, né? Tem que entender a aptidão da fazenda, entender a mão de obra que tem, entender a tecnologia disponível na tua região e ir aplicando, galgando esses novos passos para aumentar a tecnologia e rentabilidade, né? Cara, vamos seguir aqui. É difícil. Matheus Arantes perguntou como ter IEP de 12 meses em 12 meses com IATF. Intervalo entre partos, 12 meses com IATF. Como ter intervalo entre partos de 12 meses com IATF? Pois na maioria dos casos, na formação dos lotes, a vaca já ciclou pelo menos uma vez. Matheus, isso aí é matemático. Se você fizer... depende de como você fecha os carimbos ou você fecha os lotes. Se você fecha o teu lote, por exemplo, mensalmente, vamos falar que seria a pior hipótese, tá? Você fechou do dia 1º, o primeiro nascimento e o último nascimento no dia 30, por exemplo. 30 dias após o último nascimento, você já pode soltar o teu protocolo. Então, você vai ter 45 dias de média pós-parto, ok? Se você vai inseminar 10 dias depois, ou seja, protocolo aí, vamos falar um protocolo básico, eu não entro muito nesse tema de protocolo, mas vamos falar um protocolo básico de 10 dias até a inseminação, você insemina com 55 dias. Volta a dizer, estou falando básico, se você fizer uma IATF, e você colocar touros de repasse, todo mundo sabe que 21 dias em média vem o retorno do cio, porque essas vacas vão estar sincronizadas, na sua grande maioria. Então, 55 mais 21, nós estamos falando de 76 dias. Só para você ter uma ideia, isso é matemático. Se o teu serviço foi de 76 dias, ou seja, uma IATF mais o primeiro repasse da IATF, que seriam os touros, pensando em uma IATF só, se você conseguir 75% de prenhez, ok? 50% na IATF, 25% no primeiro repasse, que é a média dos trabalhos científicos que nós todos, o Pietro fez vários trabalhos desses mostrando que essa é a média, e você tem uma taxa de preenchimento final de 86%, 80% das tuas vacas tem intervalo de parto de 12 meses. Isso é matemático. É matemático. Por que matemático? Porque o tempo de gestação, quando você usa a raça Bos Taurus, é de 285, 287. Quando você usa raças Zebu, o tempo de gestação é uma semana a mais, 292, no máximo 295. Então, se você somar mais esse período que você pós-parto, então não vai ultrapassar os 365 dias. Então, isso é matemático. Até depois, se quiser, eu posso mandar esse slide que demonstra isso aí para o Irrancho, e vocês podem entrar e pedir isso para o Thiago. Mas volto a dizer, quando você faz uma IATF e faz, mesmo que seja o primeiro repasse de touro, obrigatoriamente 70, 80, pode chegar a 70, 80% das tuas vacas terem intervalo entre parto de 12 meses, sem dúvida nenhuma. É só começar 30 dias após o último nascimento do lote. Pode começar o protocolo. Implanta 10 dias depois você está inseminando. Vamos embora, show de bola. O Mararo 10, a nutrição fetal em massa não traria problemas de distócia elevada no terço médio da gestação? No terço médio, não. Não, porque o desenvolvimento da estrutura esquelética, da estrutura óssea esquelética é no terço final. No terço final. No terço medial, não. No terço medial é hiperplasia. É mais essa parte muscular. No terço final, sim. Você não pode fazer exacerbar essa nutrição,
porque daí você pode ter problema de distócia sim, no terço final. Perfeito. Fernandão Rubber Tank perguntou se já tem algum trabalho relacionando a qualidade de água servida às matrizes ou tipo de bebedouro de açude artificial com impacto na fertilidade. Já viu alguma coisa? O pai não tem a culpa dele, porque esse é o cara que mais entende de água no Brasil. Pois é, né? Um abraço. Não, mas ele já desafiou o Júnior, ele vai fazer um ensaio. Não, eu preciso. Eu até. O Fernando é uma amiga, a gente está toda hora se encontrando nos eventos. Eu acho o seguinte: nós fizemos, e em cria não tem ainda. É um pouco mais difícil de fazer em cria. Mas eu comentei com o Fernando um dia de um cliente no Pará que nós colocamos animais muito semelhantes. Animal apartado na porteira. Lote foi apartado na porteira. E mesma formação, mesmo pasto, igual, tudo igual. E meu cliente ligou e falou assim, pô, esse está ganhando 300 e poucas gramas e o outro está ganhando 700 gramas. Falei, mas é aquele gado, um estava bebendo no açude e o outro estava bebendo no rio. Imagina se estivesse bebendo no bebedouro, na pileta, que a gente chama, ou no Rubertante. Vou fazer uma propaganda, porque senão vai ficar bravo. Mas assim, sem dúvida nenhuma, não existe ainda trabalho sobre isso. E deve ser feito. Por que eu te falo? Na IATF, nós já medimos muito. Estresse hídrico é uma das coisas que mais baixa a taxa de prenhez na IATF. Estresse hídrico. Vacas que diminuem o consumo ou por não ter acesso à água ou por ter falta de qualidade, baixa qualidade de água e ela diminui seu consumo, entendeu? Mas eu concordo com o Fernando. Eu acho que, assim, eu vou ser bem honesto para vocês, assim, seria até um absurdo o que a gente está falando, porque a água é básico do básico. Você está acima de nutrição, sinceramente, assim, sabe? Isso vale para a gente. A gente fica 2 dias sem comer, mas não fica 2 dias sem beber água. Eu acho que o Fernando tem total razão. Mas prometo, vamos fazer isso aí, Fernando. Show de bola, maravilha. É que eu não tenho fazenda com água ruim ainda. Já achamos fazenda com água ruim. A Edivana Monteiro Zul perguntou para a gente: oi, Edivana, tudo bem? Bom que você está aqui de volta. Quais estratégias de tomada de decisão devem ser realizadas para que ocorra a hiperplasia fetal? Quais estratégias? Isso. É que a gente estava falando, a nutrição fetal é uma coisa muito nova. Até o certo era trocar um pouco mais de ideia com o nutricionista, não é tanto a minha área. Assim, eu vou falar a troca de ideia, como eu disse, com um nutricionista como o Pedro Veiga, a gente sempre está trocando, a gente está buscando isso. O que eu venho, vou falar a minha experiência, o que a gente tem feito e tem dado muito bom resultado. A gente sempre usou no inverno, ou na seca, no período da seca, sempre costumou usar linha branca, tá? Sal linha branca. Vamos falar em 80 de fósforo, sempre foi mais ou menos isso. Assim, vamos falar linha branca, um sal mineral. E de uns tempos para cá, nós começamos a avaliar que quando a gente usava um proteinado de 1 grama nas vacas, ou até mesmo dependendo se teve uma seca muito forte, dependendo da qualidade do pasto, volume disponível, tem uma série de coisas para avaliar. Não volto a dizer, consulta, pede para um nutricionista aí, avaliar isso. Mas se você tem volume de massa, está muito seco, tudo, quando a gente passou até 1 grama, um sal ureado, mas bem definido, durante a seca, nós aumentamos, não só antecipamos as prenheses, nós aumentamos as taxas de prenhese, porque a gente tinha resposta assim, as primeiras IATF eram mais baixas. Quando a gente começou a suplementar no período da seca ou no inverno, nós aumentamos as taxas de prenhese no início da estação de monta. Isso foi muito positivo. Não mudou a taxa de prenhese no final da estação de monta. Não muda. Se eu for analisar só a taxa de prenhese no final da estação de monta, não existe uma relação custo-benefício. Mas quando nós avaliamos as taxas de prenhese da primeira e da segunda ETF, momento, né? ela já foi... a relação custo-benefício foi melhor. E o que nós percebemos, ainda volto a dizer,
A nutrição fetal, ela está muito pouco avaliada, muito pouco mensurada no Brasil. Eu não tenho nenhum dado de nenhuma fazenda onde eu possa afirmar, onde eu falei, ó, esse gado aqui nós suplementamos e os animais ganharam peso, os bezerros deram mais peso e esses animais deram peso diferente. Nós fizemos um trabalho esse ano num cliente, junto com a USP, junto com a Cargill Nutron, até o Pedro, Ronaldo, Pietro, tudo. Eu acho que para mim foi um trabalho mais difícil que nós fizemos até hoje, que foi flushing em vacas pós-parto, de gado de corte. Nós tivemos várias suplementações, só com sal de reprodução, com sal de 2 gramas, com sal de 3 gramas. Que a ideia nossa era ver se as vacas melhoravam a reprodução fazendo um flush logo após o parto e assim por diante, entendeu? Ou um período na primeira IATF, logo no implante. Tem vários protocolos. Nós vamos apresentar esse trabalho ainda. Nós não tivemos muito resultado no que diz respeito à parte de prenhez, mas tivemos resultado no peso desmame. Entendeu? E vamos ver agora como vai ser esses animais, o nascimento. Mas ainda falta realmente, eu não trabalho, né? Um trabalho sobre isso. Isso. Tá? Mas uma das opções seria desmamar bezerros precoces. Respondendo a pergunta dela, eu acho que você poderia estudar e analisar especificamente na sua fazenda. Fazer desmama precoce nas vacas que vão desmamar mais dentro do inverno, ou seja, as vacas do final da estação de monta, e as vacas que vão parir no início da seca, suplementar com proteicos energéticos aí de 1 grama ou qualquer outra nutrição que o seu nutricionista possa recomendar. Vale a pena. A nossa conta está fechando. Então vamos, agora pergunta, vou juntar duas em uma aqui que são a mesma coisa. O Neto Moraes e o Roberto Farrar. Um abraço, Roberto. Que raça para o Tricross? O que você tem visto? O que tem dado melhor resultado? Polêmica. Minha perguntinha apurou agora, hein? Vamos lá. Já usamos de tudo e já testamos tudo. Vai depender muito do teu objetivo final. Depende. Aí você fala, pô, Luciano está sendo político. Não, você... Volto a dizer, assim, nós não temos vínculo com nenhuma raça, já testamos todas. Nós já testamos... O Juninho pode falar do Brancos. Não, assim, por exemplo, nós já usamos Branco, já usamos Brafor, usamos Bonsmara, já usamos Senepol, estamos usando Santa Gertrudes, já usamos todo, Nelore, usamos tudo. E todas elas vão bem, depende qual é o objetivo final. Um exemplo. Perfeito. Se eu vou vender meus bezerros, se meu cliente é um vendedor de bezerros 100%, sem dúvida nenhuma, eu aconselharia usar brancos preto. Por quê? Porque é a melhor opção de venda hoje. Se o bezerro é preto, ele vai vender muito bem. Vamos ser realistas, essa aqui é a verdade. É a demanda do mercado, né? É uma questão de mercado, eu não estou aqui para defender raça nenhuma, entendeu? Mas eu estou falando o que acontece hoje no mercado. Toda vez que o bezerro é preto, ele vende por um preço. Quando nós colocamos uma outra raça para comercialização, onde mescla a cor do bezerro, muda a cor do bezerro, é uma coisa impressionante, não vende. Ou tem uma desvalorização muito grande, muito significativa. Então, depende. Se eu tenho que vender os bezerros, a gente coloca um perfil de raça. Perfeito? Bom, se eu tenho que engordar, faço ciclo completo, depende em quem eu vou colocar essa raça. Se eu vou colocar em super precoce, novilhas de 14, 15 meses, se eu vou colocar em novilhas de 24, novilhas de 24 meses, cruzamento, ou se eu tenho vaca na fazenda, porque é muito relativo. Todos nós sabemos que temos algumas raças, que lógico, antes de falar em raça, Thiago, eu acho que nós temos que falar de indivíduo. Eu gosto de falar em indivíduo. Eu não gosto de falar de raça. Eu procuro indivíduos dentro de raças. Eu acho que nós temos uma gama de indivíduos muito grandes, entendeu? E eu busco indivíduos de qualidade, independente se é Brancos, Brafor, nós trabalhamos com vários. Bonsmara teve um resultado, por exemplo, deu um peso menor, mas a hora que foi para o abate, deu um rendimento de carcaça melhor, bateu em outras raças. O Senapol tem as suas características, dependendo para onde vai,
a região onde eu esteja, onde esteja a minha fazenda, é fundamental você usar uma raça mais rústica. Concorda comigo? Uhum. O Luciano está sendo político, gente. Está querendo. Não, eu não sou. Eu tô brincando, eu tô brincando. Não, Tem que entender, mas é o que você falou, tem que entender o produto que você quer chegar para você definir essa raça, né? Eu volto a dizer, eu vou falar Fumasa Luciano. Eu hoje uso todas as raças, por incrível que pareça, essas raças. Nós usamos brancos, fazenda, nós usamos Bonsmara, usamos Senepol. O ano passado, esse ano, nós não usamos Senepol esse ano. Não, optamos de não usar sêmen de Senepol, usamos touros, Senepol, usamos touros. Nós usamos um touro, especificamente Santa Gertrudes, porque dá nascimento pequeno, tem sprays alta. Eu usei o touro, especificamente aquele indivíduo, entendeu? Uhum. Importamos um touro Limousin preto, homozigoto, preto, homozigoto mocho. Eu estou trabalhando nas fêmeas F1. Limousin preto, ninguém usa Limousin, e nós trouxemos um touro dos Estados Unidos, está tendo, fez 62% na IATF. Então é muito relativo. Eu acho que depende muito. E nós já usamos touro sintético, que não era para ter problema, e morria no parto. O peão veio falar para mim, tira da fazenda. E daí? Então é muito relativo. Todas as raças, elas têm a sua determinada função. Volto a dizer, não existe receita de bolo e algumas raças se adaptam melhor ao teu projeto. O principal, assim, lógico, dando o exemplo que eu dei no começo. Se eu tiver que vender bezerro, foca no preto, porque é o que vende hoje. Entendeu? Vou dar um outro exemplo, Thiago. Nas vacas cruzadas, onde eu faço terminação, seja em confinamento, seja de tudo, que eu só coloco Nelore. Vou te dar um exemplo. Vaca, só Nelore. Só Nelore. Hoje eu só uso inseminação de Nelore. Os melhores resultados isso é número, isso não é uma escolha do Luciano, especificamente. Eu não tenho opinião pessoal alguma. Eu só Decisão sem paixão, né? Zero. É só número. O melhor resultado em vacas, fazendas que nós damos consultoria, que a gente trabalha junto com o cliente e que a gente utilizou Nelore, os melhores resultados foram Nelore. Foram os animais mais pesados, mais pesados, os animais mais pesados, tanto terminado como super precoce ou precoce. Melhor recria, tudo foi Nelore, inseminado. O que você quer que eu faça? Assim que vai. Não, o número fala, né? É o número. Não tem jeito. Vamos lá, não Júnior Cavalli. Nada, não. O Júnior Cavalli perguntou, qual a melhor estratégia, quando a melhor estratégia para usar as F1 só para tirar uma cria? Na estação de monta de verão ou logo após a estação, ou na estação invertida? Acho que o objetivo é qual que é a estação, o melhor momento para usar as F1, para tirar só uma cria. Se você for tirar só uma cria e abater ela, vai depender muito, primeiro, da tua estação de monta, Júnior. E primeiro da tua, como se comporta a tua curva de disponibilidade de pasto. Ok? Por exemplo, se você tem uma estação de monta que vai até fevereiro, por exemplo, e você tem que colocar teu gado, você tem confinamento, você pode colocar essas fêmeas no confinamento. Então, eu faria de trás para frente. Como eu vou terminar minhas fêmeas F1, que são as primíparas, tirando um bezerro só? Eu vou terminar ela no confinamento ou vou terminar ela a pasto? E aí, de trás para frente, eu faço essa conta. Porque eu já tentei fazer essa terminação da F1 de uma aparição só, da F1 de uma aparição só, pela minha reprodução. E funcionou melhor quando eu faço ela pelo meu sistema de terminação. Então, ou confinamento ou pasto, se eu termino ela em semi-confinamento, que seria o TIP, o que todo mundo fala, né? Que é terminação intensiva a pasto, eu tenho que fazer de acordo com o que eu preciso de terminação. Aí eu faço de trás para frente. Essa é a minha recomendação. Faz pela terminação e não pela reprodução. Porque você emprenha a qualquer hora. Não tem essa invertida, a reprodução. Como você vai tirar só uma cria, quando ela vai parir, o ideal é que ela pare no início da estação de monta para você ter um melhor bezerro.
Só que para ela parir no início da estação de monta, você tem que pegar uma fêmea com 13 meses. Então você tem que fazer uma puta nutrição nessa fêmea para você ter o melhor bezerro. Aí tem que ver se você vai dar conta de fazer isso aí, né? Tem que Correto? planejar. Estratégia, conta, finança, né? Exatamente. Vamos lá, então. Sapê agropecuária, qual o maior GMD? Novilha ou boi castrado? Depende do score corporal que ele entra. Tanto faz, a fêmea ou o boi castrado. Normalmente eles são muito parecidos. O desempenho do boi castrado no confinamento é muito ruim, né? Eu particularmente, eu não me lembro se o GMD que ele perguntou era pasto ou confinamento. Ou ele não falou Não, confinamento, não falou nada. não mencionou. Mais independente, assim, o GMD de boi confinado é sempre muito complicado. Na verdade, você só castra boi para dar acabamento. Eu acho ainda que as fêmeas é capaz de ser melhor, o GMD. Vai depender muito do pasto que você está utilizando e principalmente de... O GMD, gente, é muito relacionado ao score corporal de quando você avalia o dia zero. Porque, assim, eu costumo dizer, tem uma discussão muito grande sobre ganho compensatório. Muitos nutricionistas falam que ganho compensatório não existe, outros falam que existe. Bom, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas é claro que quando você entra com um boi, um macho, com 14 arroba no sistema de terminação, onde ele está com 14 arroba gordo, é uma coisa. E 14 arroba magro, Thiago, é completamente diferente. O GMD dele vai ser outro. E eu vou dar a experiência para vocês das fêmeas meio sangue, que é que eu te falo. Por que nós partimos para desmama precoce aos 3 meses e não desmamar ele com 7? Exatamente para ela entrar no sistema de terminação com score corporal mais próximo do acabamento. Eu diminuo o meu GMD, por incrível que pareça. Eu diminuo o meu GMD. Ele não vai ter um ganho tão compensatório. Já entra bem, né? Tá? Já entra bem. Entendeu? Perfeito. Ou, de repente, deixa eu aproveitar e já engatar a pergunta aqui do Ricardo Souto Lemos. Desmamou com 3 meses, o que faz no bezerro? Como é que você cuida dele? O desmame que a gente faz, ele é bem simples. Não tem, todo mundo pergunta, é CRIP, é um sistema que eu aprendi com o professor Silveira. A gente leva o gado no curral, aparta os bezerros, o bezerro entra numa praça, não pode passar de 150 bezerros. Essa dieta, ela tem, basicamente, ela é feita com milho moído, DDGS, que é um DDGS que a gente compra da Impasa. Não pode ser qualquer DDG, tá? Aí, se for um DDG que não é de qualidade, você parte com farelo de soja, pode ser farelo de soja. E o núcleo de qualidade. Tem que ser um núcleo diferenciado, um núcleo próprio para o desmame precoce, porque você está desmamando com 3 meses de idade. Esses bezerros ficam nessa praça, coxos que ficam distribuídos para não ter competição. 150 bezerros é o máximo de lote que a gente ocupa. Esses bezerros ficam nessa praça comendo suplementação. A gente fornece 3 vezes por dia, só comendo o concentrado, esse concentrado de milho, DDGS e o núcleo, essa batida, até ela atingir 1 quilo de consumo dia. A hora que ela consome 1 quilo dia, a gente abre a porteira e tem um piquete de um capim, pode ser brisantão, pode ser um piatã ou uma grama que a gente tem. É lógico que você não pode usar uma pastagem dura, por exemplo, um MG5, tá? Pastagem palatável, de folha mole e tudo mais. E a gente trabalha com 10 bezerros por hectare, ok? E em média, esses bezerros comem 1,5 kg, tá? Comem 1,5 kg. De 3 meses, nós, nessas fazendas, temos padrão de desmamar aos 8 meses, tá? Aí desmamamos aos 8 meses. Normal, tranquilo, aos 8 meses desmama. Aí, a partir do momento que esse bezerro costuma comer, ele fica nesse curral durante 10 dias, de 1 semana a 10 dias, comer 1 quilo, solta. Lógico, você tem que fazer tudo preventivo, contra a doença respiratória, toda a parte de vermifugação, toda a parte sanitária. Depois, se quiser,
Eu tenho toda a descrição do professor Silveira, que o Guilherme passou, o professor Silveira passaram para mim. Aí, com certeza, se vocês também buscarem isso, tem toda essa parte do professor Silveira. A única coisa que eu adaptei, ele não gosta muito de usar DDGS, professor Silveira, e eu uso DDGS faz algum tempo, está indo muito bem, não tive problema nenhum. E depois esses bezerros ficam no campo, a pasto, e no desmame, os bezerros que atingem um peso para ir super precoce vão para super precoce, os bezerros que não vão para, vamos falar, desmama a partir dos 8 meses, eles entram num sal proteinado de 2 ou 3 gramas. Perfeito. Eu não corto ele abruptamente. Luciano, eu vou te cortar agora que já vão derrubar a gente. Eu não vou abrir outra. Pessoal, a gente tem tem 3 perguntas aqui, tem mais uma aqui na tela. Eu vou passar elas para o Luciano e ele vai prometer para mim que vai gravar essa resposta e manda para a gente. Sigam lá o @Firmasa Tecnologia, tá? Que é a empresa do Luciano. E, meu amigo, só gratidão, te agradecer muito pelo teu tempo, por vir aqui dar essa aula para a gente. Falei Michael Fernandão Robertão. Eu acho que você tá com recorde das Cara, mas brigadão aí, puta, sem palavras para te agradecer. Você vir aqui emprestar um pouquinho da tua experiência, tua vivência, tua visão, espetacular. Obrigado mesmo. Cria é um assunto que eu sou apaixonado. E quantas vezes você quiser vir aqui conversar com a gente quer, tá? Por favor, venha sempre. Pessoal, sigam a gente lá no YouTube. A ideia é que a gente comece a fazer as lives no YouTube assim que atingir 1000 seguidores lá, tá? Porque eles exigem isso para a gente começar a fazer live. Meu amigo, muito obrigado. Eu que te agradeço aí mais uma vez o convite, estou à disposição. É um prazer estar falando com todo mundo. Desculpa se a gente às vezes fala muita coisa aí, porque a gente fala da vivência e acaba... Muita história. A gente já está com esse assunto é espetacular. Esse assunto é muito bom. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Um abraço para todos. Eu vi vários amigos aí entrando aí. Muito obrigado aí. Um grande abraço para todos os amigos aí, pessoal que prestigiou. Muito obrigado. Não sei quantas pessoas tiveram, mas muito obrigado a todos vocês aí. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado aí, Rancho. Valeu. Obrigado, Thiago, todos os amigos. Maravilha, meu amigo. Obrigado, boa noite aí para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e obrigado pelo tempo de vocês. Valeu. Obrigado à minha mulher que ajudou eu a colocar toda essa parte aqui. Se fosse minha mulher, não tinha a live hoje. Obrigado. Maravilha. Abração.